inverno ou começo do verão. E eles agradeciam esses símbolos de fogueira, de fogos, de dança, era um agradecimento pela boa colheita, né, durante esse período. Então tudo isso tem um significado. Nada é feito. E vindo para o Brasil, o que aconteceu? Os indígenas e afro-brasileiros, né? Nós temos outras culturas. Então tudo foi incorporado junto com a festa que os europeus trouxeram. Certo? Certo. Vocês têm mais o que dizer, o historiador? E uma coisa muito interessante da festa junina, é porque, que nem ela falou, veio da Europa, especificamente da França. A quadrilha, a gente associa ela ao interior, a gente pensa que é coisa do interior, mas foi feita lá na França. Certo? Pode entrar. Ela foi criada na França. E uma coisa que é muito interessante, essa curiosidade, por exemplo, vocês sabiam que a festa julina, ela atrai mais pessoas do que o próprio carnaval, que é considerado aí mundialmente mais famoso, né? Por exemplo, no mês de junho ou julho, a festa junina ela traz para a cidade de São Paulo, aqui dentro do Brasil mesmo, mais de 22 milhões de pessoas durante o mês, né? Aumentando aí o nosso PIB aí cada vez mais de participação e aumentando a economia, porque quando a gente pensa no carnaval, a gente pensa que é o carnaval que traz todo o recurso durante o ano, e não é. Para você ver como é uma festa importante. E essa curiosidade porque a gente associa a festa junina ao interior de São Paulo, você fala coisa lá do interior, do Nordeste, não é. Vem os de fora e mantém os usos e costumes aí dos períodos. Ok? Vamos lá. Aí a gente fala muito da festa junina sobre São João e Santo Antônio, né? Aqui no nosso, como a professora está dizendo, em São Paulo não é tão comum hoje mais, né? Hoje a gente tem aqui até um local em São Paulo, esqueci o nome aqui agora, perto aqui da rodoviária, na GT. Como que é? Centro de Tradições Centro de Tradições Nordestinas, já para isso mesmo. Por quê? Hoje nós temos o São João aqui para nós, é só no Festa Junina, é só junho e julho. Para eles é o mês inteiro. E pode até virar para agosto, tem alguns lugares que ainda viram. É festa mesmo, e é mais... tem um movimento entre pessoas e economia, é muito maior mesmo do que o Natal ou o Ano Novo. São João, lá na minha região, que é Minas Gerais, é bem forte, mas o mais forte é o Santo Antônio. Não sei porquê, Minas Gerais parece que é o estado do padroeiro São João, o Santo Antônio. Santo Antônio lá é muito festejado, muito aclamado lá em várias cidades mineiras, e tem toda a história do Santo Antônio. O do São João é bem conhecido, mas me chama muita atenção por que Minas Gerais tem toda essa cultura com Santo Antônio. Inclusive que é uma cidade do lado de Divinópolis, é uma cidade que ela era uma subsede, né, de Divinópolis, hoje chama Santo Antônio dos Campos. Bem perto, são 100 km antes de chegar em Belo Horizonte, e é muito famosa a história lá do Santo Antônio. Então o Santo Antônio, ele depois ficou conhecido como Santo Casamenteiro, não é isso? Não é? Alguém sabe da história do Santo Antônio? O que fazia do Santo Casamenteiro, sabe? Pois não. Santo Antônio ele é Santo Casamenteiro, mas na realidade ele é um santo mais poderoso que isso. Mas o Santo Antônio, por ser Santo Casamenteiro, porque naquela época tinha uma moça que precisava casar. Não, menino. O namorado dela, prometendo casamento, ele abusou da moça. E naquela época o pai falava, ou você conta, vou matar o sujeito, e a moça ficou com medo. Aí a moça foi para a igreja, confessou o pecado com o padre. Sim. Aí o padre... Aí o noivo dela estava andando na cidade, era dia 13 de junho. Aí ele entrou na igreja e ele viu a imagem de Santo Antônio. Aí o santo virou para ele e falou, ainda hoje tu repararás o teu erro. E o homem caiu desmaiado, quando voltou foi lá para a moça e casou. A imagem falando, uma dessas, né? Uma dessas. Tem várias. É uma dessas. Aí tá até aqui, ó. Tem mais uma. Olha que coisa linda, ela acabou de contar. Gente, vocês são maravilhosos. Alunos, Vocês são maravilhosos. É um fato, mas são.
tem mais Tem uma. mais. Que a menina queria se casar, Não tinha dó. não tinha É. dote, e aí ela fez um pedido, e aí, Mas Santo intercessão Antônio de Santo perguntou pra ela, Antônio, ela- Santo Antônio conseguiu, com a intercessão de Santo Não, então, Antônio. aí- Na verdade, ela conseguiu se casar, né? Ela não tinha dote. É. Aí o Santo Antônio, ela conversou com o Santo Antônio. Isso, Santo ela Antônio conversou com falou Santo pro Antônio. comerciante, ó, tudo que eu tenho aqui escrito, um monte do que ela precisava. Se Olha. pesar mais do que o que eu preciso, o papel, se pesar mais, você me dá o que eu quero. Aí o papel pesou mais do que tudo. Isso, aí ela conseguiu. Mas ela fez. Ela casou com Zé facilitadora. Mas também tem uma, Santo Antônio no 26º andar, para você casar. Pega a imagem do Santo Antônio, joga no chão e sai correndo pelas escadas. Se você conseguir pegar a escada, agora Você Vamos lá. Mas essa história eu não sabia não, eu sei Vai de começar colocar o ele de quê? ponta Vai cabeça, minha Mas avó que sempre disso, dizia. essa festa é bem popular. Mas não é Bem só pra popular. casamento não, pra qualquer coisa. Então, essa nós chamamos de história da carochinha, né? Como que a gente chama? História da carochinha são as histórias que foram só verbais, não escritas. E antigamente a história era só contada. Inclusive, antes da escrita, toda a história era contada. Inclusive, o primeiro livro da Bíblia, que vocês vão falar aqui, que não é o Gênesis, é Jó, é um livro que tem mais ou menos uns 7, 8 mil anos, ele era contado, era de forma oral, passado de um para outro. Quando Moisés vai escrever, aquilo tudo foi de forma oral. Como é que era de forma oral? Os povos antigos faziam seus filhos desde pequeno, ele contava a história, repete. Aí a criança tinha que repetir. Contava, repete, até decorar, que era uma tradição. E tinha que saber também o nome da família. Você é filho de quem? Tal. Neto de quem? Tal. Bisneto de quem? Ele tinha que saber pelo menos 5 gerações. Era a regra. Depois veio a escrita, né? E a escrita nos ajudou. Mas aí vem as histórias contadas. Agora, a história real do Santo Antônio. Olha só. Nascido em Lisboa com o nome de Fernando. Sabia que o nome dele era Fernando? Eu sabia. Fernando. O nome de Fernando, o frade adotou o nome Santo Antônio ao ingressar na ordem dos franciscanos. Né? E mundialmente conhecido como Santo Antônio, Santo Casamenteiro, ele foi, na verdade, um brilhante teólogo, doutor da igreja, gosta de Santo Antônio, quase teólogo como eu, né? Então, um teólogo admira outro teólogo, não tem como. E ele, um excelente teólogo, e muito bom na área, doutor da igreja, e um dos maiores pregadores da Idade Média, falecendo em Pádua, por isso Santo Antônio de Pádua, que é da Itália, né? Isso, Santo Antônio de Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231. Nasceu lá em Portugal, nascido em família nobre de Lisboa. Fernando ingressou primeiro na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho, que é outro teólogo maravilhoso, 1220, e inspirados pelos mártires franciscanos, tornou-se o frade menor e viajou para Marrocos, mas devido a uma grave doença, teve que retornar, e o destino levou à Itália, onde ele morre, tá? Tem muita coisa de Santo E ele Antônio. faleceu com 36 anos. Tem muita né, história gente? aqui, ó, que a professora está 36 falando. anos. E se a gente for falar, vai tomar tempo. Ó. Tem mais ou menos aqui uns 15 artigos sobre ele. Super jovem. Tem bastante coisa. E depois vem as histórias populares, né? As histórias populares são maravilhosas. Porque a gente tem a história regular, a história de Jesus, que está na Bíblia, e tem as histórias que as nossas avós contavam. Quando Jesus andou na terra, tinha uma vaca, não sei o quê, tinha uma mulher lavando roupa, aquelas histórias que vocês ouviram, que eu também ouvi, e que são maravilhosas, são dos historiadores. Então tem a história da carochinha, que é a história que é a contada, que é a tradicional, e tem a história literal, que é a história verdadeira. Então essa que vocês ouviram, realmente é a história do Santo Antônio. O São João era o São João Batista, primo de Jesus, né? Primo de Jesus, filho da Santa Isabel. Diz a história regular, a história correta, diz que quando a Maria, já grávida, em poucos meses, 2, 3 meses, quando ela chega perto da prima dela, Isabel, a criança, ela mexe na barriga de Isabel, e diz os historiadores que naquele momento o São João foi batizado pelo Espírito Santo no ventre de Isabel, só com a presença de Jesus no ventre da Santa Maria, ou da Maria como vocês conhecem. E esse João,
ele vem de um casal que o pai, o Zacarias, tinha mais ou menos uns 80, 81 anos, já não gerava, e a Isabel também já não gerava, e o anjo apareceu para ele e falou, você vai ter um filho e você vai colocar o nome dele, deu o nome dele. E ele falou, não, isso é impossível, estamos idosos e tal, e ele duvidou. Quando ele duvida, o anjo fala, então, porque você duvidou, você vai ficar sem falar, vai ficar mudo até o nascimento da criança. E o Zacarias, ele escrevia naquele tempo, eles usavam tábuas, né? Eram tabuinhas de escrever. E eles usavam aquelas tábuas escrevendo ainda no hebraico antigo, que é uma língua super difícil, que não tem vogais, ela só tem consoantes e fonemas. E tudo que ele falava era escrevendo. Por que o Zacarias ficou mudo? Aí ele escreveu, por quê? Quando nasce a criança, quando Isabel dá a luz ao João, aí perguntam para ele na hora do batismo, que a gente chama de batismo hoje, na tradição judaica chama circuncisão, que é cortar a pele do prepúcio, que é como uma cirurgia de efimose, né? Que é cortar a pele do prepúcio da criança. Todo judeu é circuncidado. Então no 8º dia, o João tinha que ser circuncidado. No momento da circuncisão, estou falando bem rápido, porque dá tempo. No momento da circuncisão, o pai tem que falar o nome da criança em voz alta. No momento da circuncisão, o pai levanta a mão direita e diz o nome dele é bem alto para todos os ouvidos. E ali ele está batizado, que a gente chama de batismo hoje, na realidade, com o judeu chama circuncisão, que não tem nada a ver com água, não tem nada a ver com água benta, nada, era só cortar a pele do pênis da criança, do prepúcio. E ali ele era circuncidado. Quando perguntam o nome, e o Zacarias fala, o nome dele é João. Não pode ser, na sua família não tem nenhum João. E a tradição familiar diz que tem que repetir os nomes de geração em geração. E na sua família não tem nenhum João. Falou, não, o nome dele é João. Ele abriu a boca e ninguém percebeu o que ele começou a falar. Ele escreveu seu nome, será João. Aí ele falou, escreveu, mostrou. E quando ele mostrou, ficaram assustados. Aí ele confirmou, aí a boca dele abriu. Ele começou a falar. Aí esse João foi criado ali na lei, né? Não se ouve falar mais dele, de João. Você só vai ouvir falar de João depois, quando ele já está com seus 30 anos mais ou menos. Ele começa o ministério dele com 20, mais ou menos, ele vai para o deserto, ele sai de casa. Aí não tem na Bíblia, é uma tradição, né? Flávio José para falar alguma coisa. E ele sai de casa pelo anjo Gabriel e ele vai viver no deserto. E ele se abstém de tudo, ele vira um ermitão. Ele se abstém de todo o conforto humano e ele se veste de pele de camelos e o alimento dele é mel silvestre e gafanhoto. É o que João come. A fogueira tem a ver com São João também, né? Esse é São João Batista. A fogueira tem a ver com São João. Isso, aí a colega me ajuda. Vamos lá. Quando ele nasce, aceso uma fogueira. Então o único santo que tem uma fogueira, por isso que tem a fogueira de São João. Fogueira de São João, exatamente. Muito frio, né, para nós aqui. O frio aqui é agora no meio do ano, né? Então, e lá o inverno é dezembro. Então Jesus não nasceu em dezembro, nunca. A gente comemora 25 de dezembro por tradição grega. Mas Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu provavelmente entre abril ou maio. Porque em dezembro é gelo. Israel é gelo. Então Belém estaria congelado. Então é impossível que Jesus tenha nascido num estábulo com tudo congelado, né? Então, provavelmente pela tradição, a gente comemora 25 de dezembro, não tem nenhum problema, pela tradição grega. Mas o João, como disse a colega, nesse dia, por causa do frio, realmente, ainda estava no finalzinho do inverno, é acendido uma fogueira, e é a única história, e é verdade, a única história de uma criança que eles acendem uma fogueira no dia do nascimento de São João, e nós fazemos a tradição até hoje. Cada santo ganhou um formato de fogueira. Olha lá, tá vendo? A professora já colocou coisa mais linda. Então esse aqui, O formato tem um significado. esse aqui é o São João. Gente, a história do São João é linda. Eu não quero nem falar muito. Eu, como teólogo, e admiro o Santo Antônio por isso, que era teólogo como eu, que não termina nunca. O São João tem uma história, que aí é o primo dele falando assim. O primo dele, ele fala assim: este aqui é o maior profeta do Antigo Testamento. Não é Novo Testamento, é Antigo. Novo Testamento só começa depois da ressurreição de Jesus. Então Jesus fala assim: esse aqui é o maior, dos homens que nasceram de mulher, esse aqui é o maior profeta de todos, inclusive maior do que Moisés. São João é maior que Moisés. E quem falou isso foi o primo dele, que é Jesus Cristo. Esse homem aqui é o maior profeta de todos. Então a história dele é muito longa. Só que tem um pequeno detalhe.
Não existe nenhum milagre na Bíblia de São João. No entanto, o próprio Jesus fala que ele é o maior profeta de todos, e ele era o batizador, São João Batista, batismo de arrependimento. Vinha aquela fila e ele batizava as pessoas que estavam arrependidas. Ele preparava o caminho, né? E veio preparar o caminho do Senhor. A frase de São João é assim: vem um depois de mim que é maior do que eu não sou digno de carregar as suas sandálias, ou de desatar as suas sandálias. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aí Jesus também vai ser o batizador. Só que Jesus não batiza com água, Jesus batiza com o Espírito Santo, da mesma maneira que ele batizou o São João no ventre ainda de Isabel. Ufa, consegui. São Pedro. São Pedro é o... Todo mundo tem um Pedro. Eu sou João na bondade, na caridade. Eu sou no meu signo, né? É São João. Só que eu tenho um ascendente em Pedro. Doido para sair da cadeia, porque o Pedro ficou preso, né? Então, o nosso Pedro é aquele revoltado, é aquele que pega a espada para cortar a orelha lá do soldado. Não, tem não. O Pedro fez isso. Quando vão prender Jesus, quer dizer, o Pedro pega a espada dele e ele vai defender Jesus. Ele queria cortar o pescoço. Como ele era ruim de espada, pegou na orelha. Simão Pedro. Simão Pedro, é esse Pedro aqui. Simão Pedro. O nome dele é Simão, filho de Jonas. Jesus troca o nome dele, é trocado para Pedro. A palavra Pedro no aramaico antigo é pedra. A partir de hoje você vai ser Pedro. Você é muito duro, Pedro, você é muito ignorante. Você é muito ignorante, cara. Mas essa ignorância sua vai servir para sustentar a minha igreja. Que eu vou precisar de uns caras ignorantes que nem você, uns caras brutos que nem você. E o São João é o amoroso. São João é aquele que é mais do amor. Aí depois vai ter outro João, que não é São João, que é o outro, que é o João Apóstolo, que deita ali naquele quadro da família, da ceia, ele está deitado no peito de Jesus. Mas esse Pedro aqui também é o que negou Jesus 3 vezes. E o Pedro nos ensina uma história. Nunca confie em si mesmo. O Pedro fala assim: olha, Pedro, Jesus falando, eu vou ser entregue, vão me matar, vão me prender, vão me crucificar, eu vou morrer por você. Aí Pedro falou: Senhor, e todos vocês vão me abandonar. Avisou para eles, na ceia. Ele falou: Senhor, os outros podem até ser, que nem eu falo, os outros professores podem até pisar na bola, viu, diretora? Mas eu nunca. Os outros professores podem até errar, diretora. Ou coordenadora, que não está aqui, a minha avó favorita. Ela não está aqui, deixa ela ouvir isso que ela me mata. Aí os outros professores podem errar, mas eu nunca. Eu nunca. O Pedro falou isso. Os outros podem até te trair, mas eu nunca. Aí ele fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Primeira vez, estava numa roda, na fogueira. Aquele ali é um dele. Andava com ele, com medo de ser preso, porque Jesus estava lá dentro preso. Estava lá no sinédrio, com as mãos amarradas, pendurado. Jesus estava assim, preso. Pendurado. E o Pedro: não sou não. Segunda vez, veio outra serva e falou assim: você você fala igual a ele. Aí ele falou: não conheço esse homem. Terceira vez, veio outro servo criando: você é um deles, eu vi você com ele. Aí diz o texto sagrado que o Pedro pragueja: eu não conheço esse filho de não sei das quantas, eu não conheço esse desgraçado. Diz que ele praguejou. Praguejar fala palavrão, não é? Eu não conheço esse desgraçado, eu não conheço esse filho de não sei das quantas. E quando ele fala isso, Jesus está sendo retirado do sinédrio e trazido. E quando Jesus passa por ele, diz o texto, ele estava praguejando. E Jesus olha para ele, Jesus está vindo assim, e o Pedro está praguejando. E Jesus faz isso aqui, E diz o texto que Jesus olhando para ele. E o Pedro faz? Aí o Pedro, todo arrependido, corre, né? Só que todo mundo negou. Eu vou defender o Pedro agora. Não foi só o Pedro que negou. Todo mundo negou. Todos eles. E teve um deles que é o Judas, que depois no final, que é na Páscoa a gente mata o Judas. O Judas não aguentou o trauma e se suicidou, se enforcou. Tá? Mas essa aqui é a história do Pedro. Mas o Pedro nos ensina uma coisa. Ele negou. Quando Jesus ressuscita, Jesus anda aqui na terra 40 dias, ressurreto. E come e bebe. A primeira coisa que ele faz com Pedro não é jogar na cara dele, tá vendo? Não falei que você ia me negar? Engraçado Jesus, né? Podia jogar na cara dele, né? Não falei que você ia me negar, cara? Ele não sabia o que ele ia ser depois. Não, sabe o que ele falou pra ele? Ele falou: Pedro, passou, deixa quieto. Eu só quero saber uma coisa, Pedro. Você me ama? O Pedro todo vergonhado, porque
Eu achei que Jesus ia me chamar a atenção, que nem a minha coordenadora, minha diretora vai me chamar a atenção. Você fez uma besteira, você vai ser chamado a atenção, né? E o Pedro, como eu, achou que também ia ser chamado a atenção. Ele falou, não, Pedro, deixa pra lá. Eu só quero saber de uma coisa, você me ama. Ele falou, eu te amo. Segunda vez, quantas vezes ele me negou? 3. Segunda vez, Pedro, você me ama, então cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Senhor, eu te amo. Terceira vez, aí ele ficou incomodado. Pedro, você me ama de verdade? Ele falou, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu fui um filho que eu te neguei, o Senhor sabe que eu fui um desgraçado, que na hora do vamos ver eu te xinguei, o Senhor sabe que eu não deveria ter feito isso, mas eu te amo. E ele foi curado naquele dia. Então o que ele nos ensina, São Pedro? Que ninguém é tão bom assim, que ninguém pode falar que nunca vai errar. Lembra que ele falou? Todos podem te negar, mas eu nunca. O primeiro. Então ele nos ensina isso, que todo mundo vai pisar na bola, todo mundo faz uma besteira, e na hora do vamos ver que a pessoa errou com você, não vai dar uma moral na pessoa, não vai meter o dedo na cara da pessoa, fala, não, tá tudo bem, você errou. Eu quero saber uma coisa, a gente pode continuar ser amigo, mas a gente quer fazer o quê? A gente quer, tá vendo? A gente quer dar uma surra de dedo, a gente quer se vingar, não é? Então São Pedro nos ensina isso. Não se vingar e não se garantir, não achar que é a última bolacha do pacote ou a última coca do deserto. Ensinamento do Santo Antônio, do São João. Então, agora na nossa cultura. Quem vai falar sobre isso aqui? Do sincretismo cultural. Então, o sincretismo cultural são junções de cultura que formam uma outra cultura. Né? Como essa festa, ela veio da Europa e veio para o Brasil, foi quando eu comecei a falar com vocês, eu já tinha explicado isso. Então, quando chegou aqui no Brasil, eles encontraram a nossa cultura brasileira. Então, essa festa, ela foi incorporada. Ela veio da Europa, mas ela foi incorporada. Por isso que é usado o milho, o amendoim, porque são da nossa região, é do Brasil, e também da África. Isso veio muito da África também, né? Eles não trouxeram como é que a gente fala, né? Os negros para trabalharem no Brasil, eles também trouxeram a cultura deles. Isso foi miscigenando. Isso que é sincronismo, entendeu? E as bandeirinhas, eu estou aqui, não consigo enxergar. Vamos mais para frente. As bandeirinhas das imagens de santos, né? Coloridas, bandeirinhas que enfeitam os arraiais por todo o país. A fogueira, né? A fogueira sagrada, era uma festa pagã. No começo era uma festa pagã. Então eles acendiam a fogueira para espantar o mau espírito e trazer os bons. Então, a fogueira era esse símbolo também dentro da festa, da nossa cultura. E isso também trouxeram também da Europa. E as danças também eram um modo de agradecimento. Por isso que tem as quadrilhas. Tá? Vamos pro próximo. Ó, símbolo pagão de fertilidade. O Nordeste lidera, né? A região Nordeste concentra as maiores celebrações do país, com a cidade como Campina Grande e Caruaru disputando o título de maior São João no mundo. Então, o Nordeste, eu nunca fui, eu gostaria disso, que é maravilhoso, né? Aliás, alguém daqui já foi? Alguém conhece? Eu sou de lá. Você é de lá? Como é que é a festa lá? Maravilhosa. Muito linda. Muito Eu também linda, né? vejo e fico lá aguento pra ir. Eu não vou me preparar pra ir, né? As festas marcam o agradecimento pelas chuvas vitais para a agricultura do sertão. Né? O boi-bumbá no Nordeste e o caruru no Centro-Oeste mostram a riqueza das variações regionais. Cada região tem um jeito de apresentar essa festa. Essa festa, ela não é igual em todas as nossas regiões brasileiras, porque cada um realmente adquiriu, né, uma cultura e usa aquilo que eles têm na região. Por isso que é diferente em cada região. Mas todo mundo com um significado, né, de comemorar São João. Vamos lá, o Sudeste.
O Sudeste é tradição, né, das quermesses, né, paróquias e grandes reuniões comunitárias que mobilizam bairros e cidades inteiras. No Sul, festejos com o... O que é vaneirão? O que é vaneirão? É um tipo de dança? É um tipo musical, né? Diferente, né? Ah, sertanejo e o tradicional quentão, bebida quente que aquece as noites frias do inverno. Festas julinas devido ao inverno brasileiro. As comemorações se estendem por julho, mantendo viva a chama das festas. Então, começa em junho e julho ela continua. E lá até agosto, né? Ah, sim, né? Daí vem das festas italianas. Sabores e tradições em campo, né? O milho, protagonista, base da pamonha, do curau, canjica. O milho representa a fartura da colheita e o trabalho do campo. As bandeiras tradicionais, né? O correio elegante, a pescaria animam os arraiais e criam memórias afetivas de geração em geração. Culinária da colheita. Cada prato conta a história do trabalho no campo e é da gratidão pela terra fértil brasileira. O Brasil é um país maravilhoso, né? Aqui tudo se planta, aqui tudo se dá. Basta querer trabalhar, né? Impacto atual é muito além da diversão, né? Segunda maior festa do Brasil, perde em tamanho e importância popular apenas para o carnaval. 400 mais anos de história, tradição que atravessa séculos e se reinventa a cada geração. Terceiro, santos padroeiros, São João, São Antônio, São Pedro, une milhões de brasileiros. Acabamos de falar dele agora, a professora expôs muito bem aí a vida deles. Motor econômico, gera dinheiro, né? Essas festas aí, né? As festas juninas geram milhares de empregos e movimento o turismo em todo o país, especialmente no Nordeste. Memória viva. A mais do que entretenimento, a festa é a preservação da memória histórica e valorização do folclore nacional. Tem mais? Viva a tradição, um legado para o futuro. Que a chama de São João continue iluminando nossas tradições de geração em geração. Identidade e evolução. Celebramos uma cultura que não para de se reinventar, mantendo viva a sua essência. O convite à preservação, manter viva a música, a dança e a união que define o povo brasileiro. Para sempre junina, uma herança coletiva que pertence a todos nós e que devemos proteger. É uma cultura, né? A ideia é fazer uma quadrilha, mas vamos lá, pessoal, caminho da roda, vamos lá. Vamos lá. A ponte quebrou. Batendo palma, vamos lá. Já consertou. Olha a cobra! É mentira! Vamos lá, pessoal. Grande vai. Pessoal, forma duplinha com alguém ali, ó.
Aqui, ó. Pega uma outra selfie ali pra mim. Vamos lá, vamos lá. Eita, meu amor. Obrigada. Pra direita!